das eleições, hein? Bom dia pro senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. É sempre uma alegria estar aqui com os amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma expectativa bastante razoável, né? Porque são menos votos. São Paulo são 2 votos. A Bandeirantes, né? Vai para o Brasil inteiro. Então tem lugar onde não tem eleição para governador. Vai ser muito mais rápido. No primeiro turno, o pessoal ocupou muito a biometria, mas não é só a biometria. Houve treinamento dos mesários que às vezes foi um pouco deficitário e o próprio eleitor não estava acostumado, que ia ter que colocar lá o dedinho, tem que colocar todo mundo o dedinho, mesmo quem não tem a biometria ainda. Então demorou um pouquinho mais. Agora vai ser bem mais rápido. Eu já ouvi notícia que de manhã tinha muitas filas nas escolas, né? Acho que o pessoal ficou com medo, correu para ir votar logo cedo, então tinha fila na porta da escola, não nas sessões antes da eleitorais. Abertura das escolas, antes né? 7h30 já tinha gente esperando. O pessoal ficou com medo, mas não vai ter fila não. Doutor Alberto, o que pode e o que não pode fazer hoje? Qual é o cuidado, né, que o eleitor tem de ter para não se envolver em alguma tentativa de crime eleitoral nesse dia da eleição? O que a legislação diz que não se pode fazer hoje? Qual é a recomendação para o eleitor? Então o que a lei fala, Pedro? Hoje nada de propaganda eleitoral, nada de campanha política. Acabou. O último dia foi ontem. Hoje o que a lei diz? Manifestação individual e silenciosa. Nós vimos aí candidato votando com o seu número, um broche. Então um broche, um adesivo, alguma identificação com o número, pode, porque isso é manifestação individual e silenciosa. A aglomeração não, carreata, passeata, tudo isso acabou ontem. Hoje é manifestação individual e silenciosa. Cuidado com as redes sociais. Agora já não pode mais postar nada. Aquela selfie, votei no candidato X. Agora não pode. Você tira quantas fotos você quiser do lado de fora, pode até dizer já fui votar, mas não pode dizer em quem foi votar, né? E pedir voto para os outros. Hoje não pode. Se fizer isso, é boca de urna, é crime. 6 meses a 1 ano de detenção. Então, é crime. Doutor Rolo, a gente teve um episódio que chamou muito a atenção ontem, que envolveu a deputada Carla Zambelli, que se envolveu em algum tipo de confusão, que ainda não está muito claro como começou, nos Jardins, e aí ela saiu armada, perseguindo um homem pelas ruas dos Jardins. O que diz a legislação eleitoral a respeito de porte de arma nesse momento? Importante essa pergunta, Thaís, por causa do episódio de ontem. Realmente precisa explicar melhor, não sei se ela foi provocada ou não foi, isso a polícia vai apurar. Agora, tem aquela resolução do TSE que a gente falou aqui no primeiro turno, que proíbe o transporte da arma pelos CACs, pelos colecionadores, atiradores. Então a resolução é clara para os CACs. Então hoje não pode transportar, aliás não é só hoje, 24 horas antes, 24 horas depois, não pode transportar arma. Agora parece que a deputada, ela é deputada e foi reeleita, tem porte de arma. Isso é alguma coisa que precisa ser investigado, porque se ela tem porte de arma, esta restrição não se aplica a ela e nem a outro que tenha porte de arma. Por isso que isso precisa ser sempre feito com responsabilidade, Thaís. Nós tivemos muitas questões ligadas à urna eletrônica ao longo desse debate eleitoral, né? Até pré-eleitoral, vamos classificar assim. Nós tivemos defesa de voto impresso, o Congresso chegou a discutir esse assunto, mas isso, claro, ficou de lado. No primeiro turno das eleições, nós tivemos uma apuração absolutamente tranquila, sem indício nenhum de irregularidade. Como que funciona a apuração dos votos no Brasil? Por que nós temos uma divulgação pelo Tribunal Regional Eleitoral mais célere de alguns estados e mais demorada de outros, doutor Alberto? Pedro, eu estava vindo de táxi para cá hoje e o motorista de táxi me perguntou o que eu vinha fazer aqui na Bandeirantes, eu expliquei para ele, e aí ele fala de fraude na urna, perguntou para mim, né? Então o Brasil é exemplo para o mundo inteiro. Aí ele me perguntou, por que na Alemanha não tem, já que é um país tão rico? Resposta, a Alemanha não tem porque não tem histórico de fraude eleitoral e eles entenderam, já que eu não preciso da urna eletrônica porque eu não tenho fraude, então eu não vou gastar esses bilhões de reais que o Brasil gasta. O Brasil, a Justiça Eleitoral, gasta muito dinheiro para ter urna eletrônica, mas é um sistema eficiente. Eu não tenho complexo de inferioridade não, Pedro. A gente é melhor do que a Alemanha nesse ponto, a gente é melhor que os Estados Unidos e vários outros países, então a expectativa é que a apuração seja muito rápida. Doutor Rolo, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, é uma pergunta quase ali no nível da curiosidade, mas se a gente olhar para o quadro eleitoral na presidência em alguns estados, vamos ver, o que diz a lei, se é que diz alguma coisa, em caso de empate no segundo turno?
Essa é uma boa pergunta, Thaís. De vez em quando me perguntam isso Não por brinca curiosidade. não, hein? Que a coisa tá tão apertada aí que a gente pode precisar dessa resposta aí. Mas num universo de 150 milhões de eleitores para o Brasil e nos estados também, milhões de eleitores, é muito difícil dar empate. Mas tem a resposta sim. A legislação tem a resposta. Se houver empate, importante. Em eleição municipal acontece muito, viu, Thaís? Cidades menores, né? Cidades menores acontece muito. Aí o que diz a lei? A Constituição fala para presidente, a lei fala para as outras eleições. Ganha o mais velho, aquele que tem mais experiência, aquele que viveu mais, é aquele que é considerado eleito. São 9 horas e 13 minutos. A repórter Maju Arruda Leite está pedindo passagem aqui. Ela